Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o protagonismo solidário, tá? Uma questão que eu já ponderei com vocês aqui há alguns meses. No final do ano passado, quando eu fiz um vídeo sobre a visita do Lula a Cuba, né? E também depois quando ele foi à África também e tal. Enfim, e vamos falar um pouquinho então sobre o protagonismo solidário hoje, só que da China, tá? Mas também comparando com o protagonismo nocivo dos Estados Unidos e com o protagonismo poodle da direita brasileira, tá? Vamos fazer essa comparação aí, enfim, para a gente entender um pouquinho como é que o mundo está mudando, como é que as coisas estão se modificando no mundo e, enfim, tentar entender também como que a gente pode se colocar em relação a isso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O título do vídeo é esse aí: o protagonismo solidário da China versus o protagonismo nocivo dos Estados Unidos, tá? E aí também tem na jogada o protagonismo poodle da direita brasileira, que não deu no título ali, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. Antes, duas dicas rápidas aqui, tá? Primeiro, meu novo livro de poemas, né, que já não é tão novo, tá? Desde o ano passado. Enfim, deixo aqui mais uma vez a dica com vocês aí. E também já estou aqui, enfim, esquematizando o meu primeiro romance, tá? Vou tentar publicar. Provavelmente vai ficar pronto em setembro e aí eu falo para vocês aqui, tá? No canal, tá bom? Enfim, e o segundo recado é que eu comprei ontem esse filme aqui, quer dizer, comprei ontem, não, chegou ontem, né? Ou anteontem, chegou anteontem aqui, A Onda, que é um filme alemão e, enfim, é um filme interessante aí. Eu já vi esse filme, já tem bastante tempo, na época que lançou. Mas enfim, vou assistir de novo aqui para poder ver se faço um vídeo aqui comparando com, enfim, essa ascensão da extrema-direita na Europa e também com o bolsonarismo e tudo mais, tá? Então, enfim, fica já o recado aí. Podem aguardar que nos próximos dias aí, enfim, nos próximos 3, 4 dias no máximo, eu vou estar fazendo um vídeo aí sobre isso. Enfim, pessoal, então vamos lá, falando sobre o protagonismo solidário da China, tá? Versus o protagonismo nocivo dos Estados Unidos, tá? Então vamos lá, a China em 2010, se não me engano, passou a Alemanha, passou o Japão, né, e se transformou na segunda maior economia do mundo. E aí vem crescendo e crescendo e as projeções aí já ponderam que na próxima década aí a China vai ultrapassar os Estados Unidos, né, no PIB inclusive, né? Hoje o PIB dos Estados Unidos é o maior, o PIB dos Estados Unidos é de 28 trilhões 780 bilhões de dólares, tá? O da China está em segundo com 18 trilhões 530 bilhões e a Alemanha já é o terceiro, né? Passou o Japão e está com 4 trilhões 590 bilhões. O Japão é o quarto com 4 trilhões 110 bilhões, mas está ali, a Índia já está chegando bem perto, tá? Está com 3 trilhões 940 bilhões. Agora, tem uma diferença aí, porque a Índia tem tanta gente quanto a China, né? Então, e o crescimento da Índia está acontecendo de uma forma diferente do crescimento da China, certo? E muito provavelmente porque o que vigora na Índia é o pensamento capitalista, certo? Mesclado com a cultura local e tudo mais, mas enfim, e ao mesmo tempo por conta da influência histórica da Inglaterra e tudo mais. E o caso da China já é diferente. A China já resolveu um monte de problemas que a Índia ainda tem quase todos, certo? Vamos tentar entender um pouquinho aí também por quê. E aí uma outra informação aqui também prévia, antes da gente falar do tema especificamente, né, do tema do protagonismo solidário. Dados divulgados pelo Banco Mundial, tá? Isso agora, tá? Tem mais ou menos aí, não tem nenhuma semana, tá? Que eu li isso aqui na página Geopolítica Hoje, tá? Do Instagram. Dados divulgados pelo Banco Mundial indicam que entre 2013 e 2021 a China contribuiu mais para o crescimento econômico mundial do que todos os países do G7 somados. Então, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão, juntos, não contribuíram tanto para o crescimento econômico do mundo quanto a China sozinha, certo? O mesmo organismo, isso é dados do Banco Mundial, hein? Tá? Não é dados de nenhum comunista da montanha, certo? É do Banco Mundial. Enfim, o mesmo organismo financeiro internacional prevê que entre 2023 e 2028 a China será responsável por
22,6% do crescimento econômico mundial, enquanto que os Estados Unidos ficaram exatamente com a metade, 11,3%. Tá? É tendo em vista esse contexto que temos que entender, né, a ultrapassagem econômica da China, e que devemos analisar a guerra comercial entre Washington e Pequim. Sanções, barreiras alfandegárias e taxações têm aparecido com frequência como ferramentas nessa disputa, e especialmente nos Estados Unidos, que estão fazendo o Estado funcionar para poder tentar controlar o crescimento chinês lá dentro, para poder proteger, né, enfim, a indústria local, para poder proteger o emprego, etc. e tal, e também a segurança nacional deles, certo? Agora, resta a pergunta, né? Será que a China é um risco tão grande para a segurança nacional quanto os Estados Unidos? Parece que não, porque os Estados Unidos historicamente têm, enfim, os Estados Unidos têm um histórico de destruir a segurança nacional dos países para poder entrar com o seu mercado, com a sua liberdade, etc. e tal. Quer dizer, é um protagonismo porque tem força, né? Mas é um protagonismo nocivo, porque ignora o local, ignora o outro e tudo mais, tá? Enfim, e aí, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, para poder já deixar alguns dados aqui sobre os Estados Unidos, tá? Rapidamente aqui, certo? Só para deixar esses dois livros. O Lucro às Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global, do Noam Chomsky, tá? Inclusive o Chomsky está internado no Brasil agora, né? Parece que teve um AVC e tal, e a esposa dele é brasileira e tal, então torcemos aqui pela recuperação do Noam Chomsky, que é um grande pensador aí, tá? Enfim, e esse livro dele aqui é muito interessante nesse sentido, e também esse outro livro também dele aqui, que é o 11 de setembro. Nesse livro aqui especificamente, fica evidente esse protagonismo nocivo dos Estados Unidos, que passaram aí, enfim, a Guerra Fria inteira e continuam até hoje, né? Interferindo nos países de maneira violenta, com guerras, golpes e etc. e tal. E vale dizer que isso aqui não é vilanizar os Estados Unidos por completo, né? Porque também tem muitas experiências locais aí que são problemáticas, muito questionáveis, né? Ditaduras e, enfim, terrorismo e etc. e tal. Tudo isso é válido, mas existem várias experiências que são radicalmente questionáveis. Por exemplo, todas as ditaduras da América Latina, sem exceção, né? Enfim, mataram o presidente no Chile, enfim, né? Destituíram presidentes aqui à revelia do povo e tudo mais. Então, quer dizer, isso é um excesso que acabou contribuindo, na verdade, né? Ou contribuindo para eles, mas impedindo que a gente aqui, por exemplo, desenvolvesse aqui no Brasil outras alternativas, né? Que não esse capitalismo bizarro e que gerou e que foi dando origem, né, ao que hoje a gente entende como neoliberalismo, né? Então, quer dizer, se de repente os Estados Unidos não fossem esse protagonismo nocivo, talvez a gente estivesse hoje, não no patamar da China, mas talvez bem melhor do que nós estamos hoje. Porque, inclusive, a economia da Alemanha e a economia do Japão, né, que estão ali mais ou menos nos 4 trilhões de dólares, né? A Alemanha tem um pouquinho mais de 1/3 da população brasileira. E é um país muito menor do que o Brasil. E o Japão, idem, né? E tem uma população um pouco maior do que a da Alemanha, mas é um país muito menor do que o Brasil, com muito menos riquezas naturais, etc. e tal. E a gente está, enfim, né, engatinhando enquanto eles já estão lá em cima, né? Então os Estados Unidos têm uma parte de culpa nisso aí. Agora, a direita brasileira também tem uma parte significativa de culpa nisso. Quer dizer, a direita brasileira é poodle, né? De quê? Né? A direita brasileira salvo as exceções de praxe, é um grupo, é uma tendência de pensamento, de visão de país, que se direciona para o individualismo, né, no mundo contemporâneo, e que não tem vínculo nenhum com o local. O vínculo da direita brasileira ideológico é com os Estados Unidos. E é um vínculo, como eu já desenhei aqui em alguns vídeos que eu fiz, né, falando de Portugal, esse vínculo com os Estados Unidos é um vínculo que substitui uma autorreflexividade que o Brasil não faz, especialmente a direita brasileira, não faz em relação à nossa origem de Portugal, né? Pelo contrário, a tendência aqui é bater em Portugal. Quando essa posição
refratária de Portugal, ela migra para a direita, isso fica, quer dizer, essa ausência da reflexão de Portugal é ocupada pela influência dos Estados Unidos, invariavelmente de maneira irrefletida e submissa, certo? E isso também é parte do nosso atraso aí. Bom, pessoal, e aí voltando para a China, né? Voltando aqui para a China, o que a China está fazendo na época que eu fiz aqui o vídeo falando do Lula, né? Que o Lula foi em Cuba e foi, enfim, na África e tudo mais, eu citei esse livro do Milton Santos, tá? Por uma outra globalização, e aqui eu estou falando, né, tanto do livro, mas especialmente do título, né? Porque, enfim, esse livro aqui já tem 20 anos, então quer dizer, a China não era nem enfim, né? Não havia nem muito essa suspeita de que a China fosse chegar nesse nível que chegou hoje. Então, quer dizer, mas de qualquer maneira, algumas coisas que ele pondera aqui tem bastante conexão com o que a China está fazendo hoje e com possibilidades que o Brasil pode, de repente, aí, eventualmente galgar no futuro, tá? E aí, outro detalhe importante aqui também, tá? Antes, ainda para finalizar esse comentário que eu fiz sobre a direita brasileira, né? Sobre o protagonismo poodle da direita brasileira. Por que é um protagonismo poodle? Fica meio estranho isso, né? Mas é um protagonismo por quê? Porque a direita brasileira tem força, são os mais ricos, são os mais poderosos, etc. e tal, mas essa força é somada, no caso da visão da política externa, a uma subserviência ideológica aos Estados Unidos, que também tem bastante de ressentimento, tem bastante de falta de reflexão sobre Portugal, etc. e tal. Então, quer dizer, são fortes, mas são subservientes ideologicamente aos Estados Unidos, ressentidos, não gostam do Brasil, adorariam ter nascido em Miami ou em Paris, quando tem um pouquinho mais ali de, né, enfim, ou Londres, etc. e tal. E no caso, e aí isso se reflete, né, na política interna do Brasil, numa relação que esse protagonismo poodle é um protagonismo de força, porque são muito mais ricos do que os pobres, do que a classe média, etc. e tal, e a própria classe média também em relação aos pobres, etc., né? E também os pobres naquilo que eles se identificam com os ricos e tal. Mas, enfim, pensando mais nos ricos, mesmo que são os protagonistas efetivos da força, né? Esse poodle ele se reflete na concentração de renda, na desigualdade social e na percepção do outro, ou seja, do pobre, como um estrangeiro, como um estranho, né? Como um inimigo, e não como alguém que, enfim, que vive no mesmo lugar e que é preciso construir algo ali que seja bacana para todo mundo, tá? Que é justamente o protagonismo solidário que a China está encampando hoje na sua política internacional, tá? E aí, ainda em relação à direita brasileira, então, ainda para manter aqui no protagonismo poodle, eu lembrei de uma questão ligada à Iugoslávia, né? Porque a guerra da Bósnia foi uma guerra bizarra que rolou ali, né? Década de 90 e tal, a guerra mais bizarra ali daquela região, na separação ali da Iugoslávia. E o problema da Bósnia era o seguinte, né? Tinha muitos bósnios que tinham origem sérvia, tinha os muçulmanos e tinha os croatas, né? Os bósnios sérvios se identificavam mais com a Sérvia do que com a Bósnia. Então, quer dizer, eles queriam anexar a Bósnia com a Sérvia. E foi mais ou menos isso que gerou a guerra ali com outros motivos ali e tal, mais periféricos, mas o principal foi esse aí. E aí, eu estava refletindo isso outro dia, esses bósnios sérvios da Bósnia, eles têm algo parecido com a direita brasileira, né? Naquilo que a direita brasileira se identifica com os Estados Unidos e não com o próprio país, né? Então, quer dizer, e aí você vai ter os movimentos separatistas no Rio Grande do Sul, até em São Paulo mesmo e tudo mais, quer dizer, e também, enfim, além desses movimentos separatistas, né, tem também o próprio bolsonarismo e o neomazombismo da direita brasileira, tá? Então, tudo isso impede que a gente chegue num protagonismo solidário que seja, enfim, amplo, como é o caso da China, tá? O Ciro Gomes também fala aqui de várias coisas interessantes no livro dele sobre a China, né, sobre o crescimento da China. Aqui na página 48, 49 ele fala do crescimento da renda na China, enfim, tá? E é interessante, eu não vou detalhar porque não vai dar tempo, mas enfim, depois a gente faz até outro vídeo aqui falando sobre isso.
Na página 97 ele fala do BRICS, e também com ponderações aqui muito interessantes sobre o valor do BRICS, sobre a importância do BRICS, e o BRICS já ultrapassou também, parece que o G7 ou G20, enfim, na renda aí, no PIB, e está nitidamente vigorando já como um mecanismo alternativo ao consenso de Washington, Bretton Woods e etc e tal, tá? E para finalizar, pessoal, ainda aqui em relação ao livro do Ciro, ele fala que também uma outra coisa que eu acho importante de comentar nesse tema do vídeo de hoje, e que tem a ver com o protagonismo solidário também, ele fala na página 230, 231, sobre a questão do estado de bem-estar social, e ele cita aqui a Escandinávia especificamente, criticando certos argumentos da esquerda e da direita com razão, tá? E ele cita depois a China aqui também, para poder inclusive ponderar a importância do Estado, né? que os Estados Unidos mesmo consideram, né? Eles só não dizem e usam isso só para exército, para guerra, para armamento e tudo mais, tá? Enfim, a China está fazendo diferente, tá? Vou lembrar para vocês aqui uma fala rápida do Rei Molombo, tá? Que é um cara do Instagram, que é da República Democrática do Congo. Eu não sei o que ele é, qual é enfim, né, qual é a profissão dele, enfim, tal. Mas ele está ali participando de um debate com uma galera que parece que é dos Estados Unidos ou da Inglaterra, enfim. E aí ele diz o seguinte, ó, o Congo é capitalista. O Congo é um dos países mais pobres do mundo, né? E aí muita gente, né, inclusive da direita brasileira, vem dizer que não, que vai para Cuba, né, vai viver na pobreza de Cuba. Os 10 países mais pobres do mundo são capitalistas, né, ou têm hegemonia do capitalismo, porque eu já falei que também que não existe esse papo de sistema, o que existe é hegemonia e guerras, e ao mesmo tempo diálogos e etc e tal, tá? Mas enfim, né? Então os 10 países mais pobres do mundo têm uma hegemonia do capitalismo, e o Congo é um deles, tá? Então o Congo, ele diz que o Congo é capitalista, o Congo é um dos países mais pobres do mundo, o Congo, entretanto, é rico em minerais, cobalto pra caramba, ele diz, né? Cada um dos smartphones de vocês precisa de cobalto para funcionar. Esse é o vibranium da vida real. O capitalismo não ajudou o Congo. A desordem no país beneficia os capitalistas em casa. E aí o cara lá que é o apresentador, né, pondera para ele o seguinte, ó, se você é africano, você sabe quem são os novos colonizadores, ele diz, né? A China é quem está extraindo os recursos da África. E aí o Rei Molombo discorda dele, vai mostrar que esse é um argumento apressado e reducionista, tá? Ele vai dizer, tá aí, né, que é o nome do cara, né? Ele tá ali se referindo ao cara. Tá, eu gosto muito de você e tal, mas é uma argumentação terrível para mim isso aí. A China não é os Estados Unidos. Existem diferenças claras. O que os Estados Unidos fazem no Congo versus o que a China faz no Congo. Os Estados Unidos chegam, instalam bases militares, aviões sem identificação chegam no Congo, com multidões de militares estadunidenses e inúmeras corporações. Você sabe o que a China faz? Chegam com intelectuais, com contrato para assinar. E aí abre aspas, né? Ele está ali imitando um chinês falando. Vocês aí gostariam de fazer esse acordo comercial? Se vocês quiserem, nós construiremos essa mina para o Estado administrar e isso vai contribuir com seus impostos. Fecha aspas o chinês, né? E aí volta o Molombo dizendo, e você sabe o que o Congo diz? Eles diriam, não. Você sabe o que a China faria? Eles fariam um novo contrato. Você sabe o que aconteceria se você dissesse não para os Estados Unidos? E aí ele termina com um risinho, né? Quer dizer, disser não para os Estados Unidos, eles entram com arma, enfim, fazem guerra, criam ali um movimento separatista interno, ou financiam rebeldes, enfim, né? E tudo mais, e dão golpe, etc e tal, tá? Então, enfim, essa já é uma diferença importante aí do comportamento da China para os Estados Unidos. Mas tem mais. Vamos lá? Vamos tentar aqui ver mais exemplos? Vamos lá, então. Notícia de agora, janeiro desse ano, tá? China vai começar a construir sua versão do Starlink com 26 mil satélites. O país quer criar sua própria rede de satélites para competir com os Estados Unidos como uma potência espacial. A China começará a construir em 2024 a sua versão do Starlink,
uma constelação de satélites que utilizam a órbita baixa da Terra para oferecer serviços de internet. A ideia de Pequim é lançar cerca de 26 mil satélites para cobrir o mundo inteiro. A iniciativa será liderada por empresas estatais, certo? Com o aumento do uso da tecnologia de satélites para fins militares e para comunicação, a China quer criar sua própria rede de satélites para competir com os Estados Unidos como uma potência espacial. E aí fala aqui também da base de lançamento espacial de Wenchang, né? Mas enfim, o mais importante está aqui no final. A área de lançamento será utilizada principalmente pela China Satellite Network Group, de propriedade do governo chinês. Que basicamente é o que os Estados Unidos fizeram também, né? Enfim, usar a NASA para poder gerar o crescimento lá, né? O fortalecimento da tecnologia para depois abrir o mercado, enfim, né? Agora, no caso dos Estados Unidos, isso ainda configura monopólio, configura ali preços mais altos do que poderia e etc e tal. O grupo foi fundado em 2021, esse grupo chinês, né, estatal, depois de Pequim ter informado a União Internacional de Telecomunicações do seu plano em 2020 de lançar cerca de 13 mil satélites para estabelecer uma rede de internet de alta velocidade. A China Satellite Network lançará cerca de 1.300 satélites, ou 10% do planejado, no primeiro semestre de 2024 até 2029, segundo a mídia chinesa. É esperado que isso abra o caminho para que até 2035 seja estabelecida uma rede que suporte comunicações 6G de alta velocidade. Tá? Então, isso aqui já é a primeira notícia do protagonismo solidário, quer dizer, o que é isso? Né? A China está ali ampliando, está querendo entrar nesse jogo das telecomunicações para gerar satélites de internet mais baratos, né? E usando o dinheiro estatal. Tá? Segundo exemplo, tá? Que na verdade é o terceiro, né? Porque o primeiro foi o do Molombo. Né? Usina hidrelétrica construída pela China em Uganda inaugura a 4ª unidade de turbina e está próxima da conclusão. É basicamente o que ele está dizendo lá. Né? A usina hidrelétrica de Karuma, construída pela China no distrito de Kiryandongo, centro-norte de Uganda, inaugurou com sucesso a 4ª de suas 6 unidades de turbina e sincronizou com a rede nacional, levando o projeto um passo mais perto da conclusão. E aí eles explicam várias coisas aqui, que pode gerar 400 megawatts, e com cada turbina gerando 100 megawatts. E aí continua aqui falando das unidades que podem gerar energia, né, mais do que o que gerava antes. E aí o pessoal de Uganda diz, né, há alguns anos sofríamos com cortes persistentes de energia, e isso é mais ou menos uma coisa do passado, temos mais oferta do que demanda atualmente. Para finalizar, tá, pessoal, ele diz aqui, né, que a usina hidrelétrica de Karuma é um dos principais projetos de Uganda, financiado pelo Banco de Exportação e Importação da China, que fornece financiamento de 85% para o projeto. O restante é financiado pelo governo de Uganda. Tá? Isso gera energia mais barata e gera também, como ponderou ali o Molombo, um retorno de impostos para a Uganda. E, eventualmente, ali isso ajuda o país a crescer, ter mais ali acesso à energia sem os cortes anteriores e tudo mais. Não é uma lógica de extração pela mera extração, né? E empobrecimento do outro. Né? É uma lógica ali de ganha-ganha, certo? Terceiro exemplo, um premier chinês diz que o mega mercado da China fornecerá oportunidades de desenvolvimento importantes para a Austrália e para o mundo. Também aqui tem uma questão ligada à Austrália. E eu não vou também detalhar isso aqui, porque o mais importante está num parágrafo aqui que eles dizem o seguinte, tá? É o link aqui do Correio de Pernambuco, tá? A China está disposta a trabalhar com a Austrália para implementar um importante consenso alcançado pelos líderes de ambos os países, aderindo ao respeito mútuo, à igualdade e à cooperação mutuamente benéfica, para consolidar e desenvolver ainda mais o atual momento positivo, tornando a parceria estratégica abrangente China-Austrália mais madura, mais estável e mais frutífera, beneficiando melhor as pessoas de ambos os países e contribuindo positivamente para a paz regional e global, estabilidade e prosperidade. Né? Isso aqui é a fala de um cara chamado Li, que é um chinês, né? Certamente. Tá?
Enfim, então aí tem aqui mais falando sobre o ganha-ganha e tal, né? E o último exemplo, tá? Para a gente finalizar aqui do vídeo de hoje, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, esse é o último exemplo, tá? O quarto, tá? Desse protagonismo solidário da China. Notícia que envolve o Brasil. China vai investir mais de 500 milhões no complexo de saúde brasileiro, tá? Notícia da revista Fórum. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, cumpre a agenda oficial em sua visita à China nesta semana. Isso tem, acho que 2 semanas, né, essa notícia aqui. Nesta quinta-feira, dia 5, em reunião com representantes da biofarmacêutica chinesa Sinovac, foi divulgado um investimento de 100 milhões de dólares, 505 milhões de reais, no desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas e anticorpos monoclonais no Brasil. Alckmin divulgou o anúncio pelas redes sociais. Além disso, Sinovac e a brasileira Fiocruz divulgaram a intenção de cooperar na pesquisa e desenvolvimento de vacinas para o combate a crises sanitárias. O vice-presidente celebrou a parceria e lembrou que anteriormente a gigante chinesa já havia colaborado com o Brasil, mais especificamente com o Instituto Butantan. As duas empresas iniciam tratativas para fortalecer conjuntamente seus papéis como representantes oficiais de Brasil e China, de modo a tornar o acesso aos imunizantes mais equitativos em território brasileiro. Então, enfim, esses aqui são 4 exemplos e certamente tem bastante, né, exemplo mais do que esse, porque a China hoje é protagonista. Eu compartilhei lá enfim, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, um gráfico que compara qual o país que tem mais mercados no mundo, né? Em 2000 eram os Estados Unidos quase no mundo inteiro, tinha alguns mercados ali para a China. Hoje a China domina quase todos os mercados do mundo, salvo ali o Canadá, América Central, Colômbia, Equador, França, Inglaterra, Itália e mais um ou outro ali, a Finlândia, se não me engano. O resto é todo da China, com a diferença de que a China entra com esse protagonismo solidário, ou seja, né, com essa lógica de ganha-ganha. E aí eu fiz um resumo aqui para finalizar, pessoal, tá? Para poder, enfim, representar aqui, tá? Do ponto de vista conceitual, essa diferença, tá? Entre esses 3 protagonismos aqui, para a gente finalizar o vídeo, tá? Então, o protagonismo solidário da China e do Brasil em relação a Cuba, em relação à África, etc. e tal, é uma lógica que mescla a força, o protagonismo. O Brasil é mais forte que Cuba, é mais forte que a África, etc. e tal, com a solidariedade, ou seja, com o diálogo e com a ponderação da existência do outro, que é nitidamente algo que o capitalismo selvagem, o neoliberalismo, o individualismo nocivo, etc. e tal, não reconhecem, tá? Pelo contrário, só reconhecem no outro ali uma lógica de extração, etc. e tal. E eu estou falando dos Estados Unidos, mas isso serve para poder representar as experiências coloniais antigas da Europa e tudo mais, tá? Mas o fato é que hoje a briga é entre Estados Unidos e China, então a gente tem que ponderar essa diferença aí, tá? Então, né, o protagonismo solidário é isso, né? Força mais diálogo, ponderação e ponderação da existência do outro. O protagonismo nocivo é a força somada à extração pela extração, ignorar o outro e gerar pobreza e não riqueza para os dois, tá? E tem o protagonismo poodle da direita brasileira, que eu já expliquei aqui mais cedo no vídeo, né? E que, enfim, é o que a gente tem que superar aqui para poder ampliar, e não só a nossa existência interna, mas também a nossa relação com os outros países, pegando esses exemplos bacanas aí da China também, e do próprio Lula também na política internacional, e do BRICS, etc. e tal, porque esse é o mundo que já chegou, né? E para finalizar, essas guerras que estão acontecendo lá na Palestina e agora no Líbano, né, que Israel isso aí é um reflexo disso aqui, né? Porque quando esses impérios decadentes começam a perceber a decadência, não tem outra saída, eles vão fazendo guerra para tentar se manter, tá? Vamos continuar acompanhando isso aí para a gente ir vendo como é que a gente se desenha nesse jogo aí, tá bom? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.